Amém? Queria chamar aqui o pastor Jetro, que vai estar ministrando mais uma vez com graça e glória da presença do Senhor. Que você possa mais uma vez ouvir a voz do Senhor através da vida do pastor Jetro. Levante sua mão para cá, vamos estar orando por essa ministração, por essa palavra. Pai, nós queremos realmente nos entregar na Tua presença, estar inseridos no Teu amor e que não sobre mais nada de nós mesmos, a não ser a Tua presença nas nossas vidas. Usa Teu filho, Teu servo, Pai, para tocar mais uma vez os nossos corações, para confrontar as nossas vidas, que não sobre mais nada de nós. Nós queremos, Pai, sair daqui completamente inundados na Tua presença. Nós queremos não sair aqui da mesma forma que nós chegamos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Usa o Teu servo, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Boa tarde, irmãos. Antes de você sentar e dar um chacoalhão, um abraço em alguém, diga acorda, fica acordado, ligeiro. Vamos ficar junto aí. Ajuda teu irmão aí, fala, cara, vamos ficar firme nesse trem. Segura o arreio aí. Se você vê alguém cochilando aí, você me chama. Maravilha, maravilha, maravilha. Aleluia, aleluia. Muito bom. Quantos estão sendo abençoados aqui nesse tempo? Delícia, né? Muito bom. Vamos lá. Eu tenho buscado em Deus e tentado cada dia mergulhar mais na palavra, nas coisas simples de Deus. E nas coisas mais simples é que Deus tem coisas, revelações profundas, coisas simples, mas que nos ensinam e que tem poder de mudar a nossa vida. Deus disse que aquilo que ficou oculto aos sábios, aos entendidos, Ele revelaria aos pequenos. Então, o desejo de Deus é nos levar além da letra, além daquilo que é natural, além daquilo que é visível. Irmãos, o propósito de Deus sempre foi revelar as coisas eternas, as invisíveis, as coisas espirituais. Quando Deus criou, quando Deus formou a terra, o desejo de Deus era que a terra fosse uma extensão do céu. Deus queria aqui na terra, Deus queria trazer para o visível as coisas invisíveis. Deus queria que a terra fosse uma colônia do céu. É por isso que a oração do Pai Nosso é: venha sobre nós o teu reino, o teu governo. O propósito de Deus é que a terra fosse cheia do conhecimento da glória dEle, como as águas cobrem o mar. Vocês estão entendendo isso? Deus queria encher essa terra de filhos e filhas que revelassem a imagem, a semelhança, a glória dEle. É que o pecado desgraçou tudo. O pecado veio e por um curto tempo, mas a queda, o homem caído, ele perde essa semelhança, ele rompe esse processo. E aí Jesus vem para isso, para resgatar. Jesus vem para trazer novamente para nós e nos colocar no caminho, devolver a gente para o projeto original. E quando Jesus vier definitivamente,
a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Novos céus e nova terra. E a Nova Jerusalém vem. E novamente essa terra vai ser restabelecida. Porque o propósito e o projeto de Deus não pode ser frustrado. Diga aleluia. Então, eu sei que o teu coração é igual ao meu. A gente fica queimando. Porque a nossa mente humana, a nossa limitação de espaço, de tempo, é muito difícil para nós entendermos a eternidade, aquilo que é eterno, discernimos o mundo invisível, o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, o eterno, é muito mais real do que eu e você aqui agora. Esse pó vai voltar para o pó, mas o Espírito que é eterno, que veio de Deus, volta para Deus. Então, é muito louco a gente entender que nós não vamos para o céu a gente retorna. Vocês estão entendendo isso? A igreja está doida para ir para o céu, mas para o céu você não vai, para o céu você retorna. Nós viemos dele e vamos voltar para ele. E Deus nos enviou para cumprir uma missão, um projeto. Então a igreja, ela tem que ir para um projeto. Nós estamos indo para cumprir uma missão. E depois que nós cumprimos a missão, o que a gente faz? A gente volta para casa. Então para o céu a gente não vai, para o céu a gente volta. Nós viemos de Deus e voltamos para Deus. Para onde que nós estamos indo? Para cumprir a missão, para cumprir o projeto. Acabou a missão, e agora, Deus? Cumpri meu projeto, e agora? Agora eu volto para casa. Jesus concluiu com 33 anos. João Batista com 30. Alguns dos apóstolos com 20 anos, 25. Alguns mais velhos. Mas cumpriu o projeto. A gente volta para casa. Então, com essas clarezas assim, que são coisas simples, mas que a gente vai pensando, vai falando, a dinâmica de vida, da vida cristã, vai tomando um outro padrão, vai tomando um outro rumo. E hoje, você vai me acompanhar. Porque eu quero te mostrar assim, coisas da palavra aí. Esse pessoal estava cantando aqui, eu estava arrepiado ali, dando glória a Deus, porque é muito de Deus quando você pensa em pregar uma mensagem, compartilhar uma palavra, e o louvor vem, e ele te abre caminho, ele aponta, e Deus diz, cara, é isso aqui. É muito legal o alinhamento de espírito, vocês vão entender. Então, joia, vamos começar lendo Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Certo? Então olha aqui para mim, vamos ler devagar, prestando bastante atenção. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. No Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, vai falar da criação. O que Deus fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até quando Deus completa a criação. Aí vem o capítulo 2, e no capítulo 2, Deus vai nos dar detalhes da criação que não nos deu no capítulo 1. Tudo bem? Então é assim, ó. Assim pois. Que versão que está aí, filho? Que versão que você está? NVI? Almeida? Tá. Tudo bem. Acho que não vai ter problema. Eu vou... Você tem NVI? Beleza. Maravilha. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Olha aqui para mim. Primeiro, esse verbo descansar aqui, irmãos, não é descansar que a gente está acostumado a falar. No original, não é descansar, é desfrutar. Por quê? Porque Deus não se cansa. Você entende? Deus não é homem, Deus não se cansa. Deus não dorme. O guarda de Israel não tosqueneja, não dorme, não vacila. O guarda de Israel não se cansa. Então, no original,
esse verbo descansar, ele é, na nossa cultura, é o sentido de desfrutar. Porque veja bem, às vezes a gente pensa assim, eu vou dormir o dia inteiro, para quê? Para descansar. Você dorme o dia inteiro e fica mais cansado. É assim ou não é? Aí o cara fala bem assim, não, está cansado, vai pescar. Aí você vai pescar e cansa mais ainda. Não é assim? Então, pastor, o que é descansar? O verdadeiro descanso é quando você completa, conclui uma obra e você desfruta daquilo que você construiu. Entendeu? Então você está construindo uma casa, luta para construir uma casa. Aí você entra dentro da casa, faz um chimarrão, senta na tua cadeira. E agora? Agora eu vou desfrutar da casa que eu construí. Estão entendendo isso? Então, na Bíblia, a palavra descanso tem a ver com desfrute. Desfrutar daquilo que você conquistou. Tudo bem? Então, joia. Aí Deus descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus desfruta da criação. Muito bem. Aí vem. Vamos seguir comigo. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Aí Deus vai explicar para nós como é que foi o processo da criação. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado. Presta atenção. Porque a gente pensa que quando Deus cria, Deus diz, haja, e já brotou tudo quanto é árvore, as plantas, as flores. Não foi nada disso. Está aqui, nós acabamos de ler. Deus criou o céu e a terra, ainda não tinha brotado nenhuma planta, nenhum arbusto, nada. Estava tudo na terra, mas não tinha brotado nada ainda. Então tira da tua cabeça esse filme de Nárnia, que as florestas, entendeu? Que surgiu tudo. Não foi assim. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. Por quê? Por duas coisas. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Então ainda não havia germinado, não tinha brotado água, não tinha chovido e não tinha homem para cuidar. Por isso que ainda não tinha brotado nada. Tudo bem. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim aonde? Então não era jardim do Éden. No Éden Deus plantou um jardim. Estão comigo ou não? Então o Éden, pelo amor de Deus, o Éden não era o jardim. Deus plantou um jardim no Éden. Importante isso aqui. Então vamos lá. Deus tinha plantado um jardim no Éden. O Éden era a região. Para os lados da onde? Do leste. Para onde? Por que está escrito na Bíblia que Deus plantou um jardim para o lado do leste? Onde que é o leste, irmãos? O Oriente. Eu preguei de manhã. O sol se põe aonde? O sol se põe no oeste e nasce no leste. Deus plantou um jardim para os lados da onde? De onde o sol nasce, no leste, no oriente. Tudo bem? Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados onde o sol nasce, no leste, no oriente. E ali
colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O primeiro é o Pison e percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também tem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro é o Tigre. E o quarto é o Eufrates. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, para protegê-lo e também para cultivá-lo. Então vamos lá. Irmãos, são coisas que a gente já leu, releu, tudo que eu li aqui você já leu 200 vezes. Desde a escola dominical a gente sabe disso. Mas tem coisas importantes que a gente precisa aplicar na nossa vida. Primeiro, é que quando Deus forma o céu e a terra, Deus coloca na terra o potencial para gerar o projeto e o propósito que Ele tem. Não foi Deus que formou os animais da terra, as aves. Deus não formou. Quem formou foi a terra. Ah, não me olha com essa cara de crente, gente. Projeta para mim, Gênesis 1, 24. Gênesis 1, 24. E disse Deus, produza quem? A terra. Deus deu ordem para quem gerar? Não foi Deus que fez os animais, a vaca, o cavalo, foi a terra. Está aqui, irmão. Disse Deus, Deus dá ordem para quem? Para a terra. Terra, produza seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Quem que gerou? A terra. Por que que a terra gerou? Porque Deus tinha colocado na terra o potencial de gerar aquilo que Ele daria ordem para ela gerar. Deus nunca vai mandar você gerar algo que Ele não tenha colocado em você o potencial para gerar. Eu não aguento ouvir crente dizendo, mas Deus está me pedindo, mas eu não sei se eu consigo. Se Deus está te pedindo, é porque Ele já colocou em você tudo que você precisa para gerar. A terra, quando Deus cria a terra, Ele coloca na terra as sementes de todas as plantas, de todas as árvores, de todas as frutas. Tudo estava na terra. Mas eu fiz questão de repetir com você. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto, nenhuma planta. Por quê? Porque ainda não tinha chovido e porque não tinha homem para cuidar. Deus nunca vai gerar algo se primeiro não tem alguém para cuidar do que Ele vai gerar. Nós não lemos isso? Nós não lemos? Ainda não tinha brotado nada, não tinha germinado nada. Por quê? Porque não tinha ninguém para cuidar. Irmãos, sabe, às vezes a gente ficou pedindo, orando para Deus trazer gente para a igreja, para Deus, Deus me dá, Deus eu estou te pedindo, faz algo. Irmãos, Deus nunca vai dar algo para nós, se nós não estivermos prontos para cuidar e zelar daquilo que Ele vai produzir. Porque Deus não é irresponsável. Você não vai dar um carro para o seu filho se ele não está pronto para dirigir o carro. Você não vai entregar uma empresa na mão da sua filha se ela não estiver apta para governar, para tomar conta daquilo. Você acha que Deus é irresponsável de entregar algo na mão de uma criança, irmãos? Não pode, não tem como. Às vezes nós estamos pedindo, Deus nos dá a cidade. Como é que Deus vai dar a cidade para nós se nós não geramos líderes que estão prontos para governar a cidade?
Às vezes o pastor, o líder está orando, Deus manda uma multidão de gente, Deus manda, irmão, como que Deus vai mandar gente para a nossa igreja se nós não temos pais e mães espirituais para cuidar das crianças que vão nascer? Então, olha aqui para mim, primeiro, Deus levanta homens e mulheres e depois Ele faz a terra produzir. São princípios que Deus não pode quebrar. Então, vocês estão percebendo como que nas coisas simples, nós aprendemos lições que são preciosas, que precisam governar toda a nossa vida. É lindo isso, porque quando vem as águas, e os meninos estavam cantando aqui do rio, sinto fluir o teu rio. Ô, irmãos, olha, escuta isso. Esse tempo agora na minha região foi a maior seca da nossa história. Agora deu uma garoinha lá ontem, mas nós estamos há 5 meses sem chuva. Nesses meus 25 anos lá, eu nunca vi tanta seca, tanta queimada. É muito duro, irmãos. Mas eu preciso me preparar para chuvas. Então, como eu disse, eu moro num sítio, eu estava preparando a terra para plantar pastagem para o gado. E eu contratei um camarada para fazer análise de solo, preparar, e fez tudo. Aí ele falou assim, pastor, vai ficar caro formar os pastos. Porque a terra, pastor, está muito dura. Eu vou ter que pegar os tratores muito grandes. E pastor, vai ter que passar primeiro um subsolador. Você sabe o que é um subsolador, irmão? O subsolador são garras de ferro assim. Grades grandes, mas eles têm gancho assim, como se fosse um garfo. E o trator vai arrastando. E aquilo entra rasgando a terra. Às vezes mais de 1,5 metro embaixo, vai rasgando e vai jogando aquilo para cima, vai quebrando a terra dura. E aí depois vem com um gradão, tombador, grade niveladora, para depois jogar semente. É um negócio louco, é absurdo, é bonito de ver. Mas depois que o cara fez todo esse trabalho de regaçar aquela terra dura, de quebrar aqueles torrões, de passar tudo, a terra, você pisa assim, a terra está molinha. Ele falou bem assim, pastor, espera só. Hora que vier a chuva, pastor. Eu fiquei emocionado. Ele disse bem assim, pastor, tem sementes que estão debaixo dessa terra há 20 anos. E não podia brotar, porque a terra estava dura demais. Mas o senhor vai ver agora, pastor. A hora que a água descer, quando a chuva cair, todas essas sementes que estão na terra, pastor, o senhor vai ver, vai virar um paraíso isso aqui. Eu falei, cara, você não sabe o que você está falando. Ô Mário, a igreja é assim, nós somos assim às vezes. Tem sementes que estão dentro de nós há 10, 20, 30. Eu sei que você está sentindo Deus aí, sabe? O diabo ele vai pisando, vai amassando, a terra vai ficando dura. Mas aí, meu irmão, quando vem a chuva, sabe, a mão de Deus vem e arranca aquela terra dura. Deus manda os anjos arar a terra. E quando vem a chuva, começa a brotar. Recebe essa palavra. Deus vai mandar uma chuva dentro do teu coração. A igreja está para receber uma chuva. Nós vamos ser imersos pelo poder do Espírito Santo. Você vai germinar sementes que estão dentro de você desde a eternidade. Meus filhos, tem sementes que estão dentro de nós que a gente nem sabe. É por isso que quando vem um avivamento, alguns aqui já experimentaram isso, de alguém olhar para você e dizer assim, cara, nunca imaginei que você cantasse assim. Nunca imaginei que você pudesse falar desse jeito. Eu vejo você sentado aí, nunca imaginei que
Ó, que Deus ia te usar desse jeito. Lembra do apóstolo Pedro? O Pedro, analfabruto, chucro de pai e mãe, andava armado. Quando o Espírito Santo vem sobre ele, quando as águas do Espírito, e Pedro é imerso pelo poder do Espírito Santo, Pedro se levanta irmão, primeiro sermão do Pedro, 3.000 almas se convertem a Jesus. As pessoas olham e dizem: Pedro do céu, Pedrão, que é isso, Pedro? O Pedro diz assim: gente, nem eu sabia. Nem eu imaginava. Sabe por quê? Porque tem coisa que está dentro de nós e que as águas do Espírito Santo começam a fazer fluir. Vai ser assim na tua vida. Nós vamos ser imersos pelo Espírito Santo. Vai começar a fluir. Recebe, igreja. Vai começar a fluir. Deus vai fazer algo novo essa tarde aqui. Oh, meu Deus do céu. E aí, irmãos? Onde que eu estou? Estou aqui. E aí, o texto segue dizendo assim, ó. Vai, abre esse coração. Tudo na Bíblia, tudo, aponta para Jesus, para a cruz e para o plano eterno de salvação. Tudo. Desde a criação, desde os profetas, os juízes, a lei, o Sinai. Se Deus permitir, hoje à noite eu falo um pouco sobre isso. Tudo aponta para Jesus e para o projeto eterno de Deus. Então vamos lá comigo, olha só. Deus formou o homem, projeta para mim de novo. Gênesis 2, versículo 7. Então Deus formou o homem no pó da terra, tal, e o homem se tornou ser vivente. 8. Olha, Deus tinha plantado um jardim no Éden, para o lado do leste, e lá colocou o homem que formaram. Então deixa aí. Eu disse que tudo aponta para Jesus. Então vejam bem. Me ajuda, Deus. Olha só. O tabernáculo de Moisés tinha o átrio, o lugar santo, o santo dos santos. Átrio, lugar santo, santo dos santos. O templo também, não é isso? O templo tinha o pátio, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Tudo bem. O que era o santo dos santos? O santo dos santos era o lugar onde estava a Arca da Aliança, aonde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, com sangue nas mãos, para pedir perdão pelo pecado de todo Israel. Então, o Santo dos Santos, que a gente canta, o Santo dos Santos era o lugar do encontro, era o lugar da presença, era o lugar da glória. O lugar santo era o lugar do sacrifício. E o átrio era o lugar acessível, onde todos podiam chegar. Veja bem, o jardim, irmãos, foi plantado no Éden. Onde que Deus se encontrava com o homem? No jardim. Então o texto diz assim, ó, Deus plantou um jardim. Como é que eu vou explicar isso? Eu acho que aqui vai dar certo. Então, olha comigo. O campo, o deserto, o Éden, deserto, campo, átrio. Éden, lugar santo. Deus planta um jardim no Éden. Átrio, lugar santo, santo dos santos. Por que Deus plantou um jardim voltado para o leste? Para onde o sol nasce, porque todos os altares da Bíblia eram construídos voltados para o leste. Por que Deus planta um jardim voltado para o leste? Porque o jardim era o altar onde o homem se encontrava com Deus. O jardim, irmãos, era o santo dos santos. Deus diz,
Eu quero construir um lugar onde todo dia eu vou me encontrar com o homem. Onde que Deus se encontrava com o homem? Não era no Éden, nem no campo. Deus se encontrava com o homem no Santo dos Santos. Quem construiu o primeiro altar? Quem construiu o primeiro Santo dos Santos? Quem primeiro construiu um lugar de encontro? O que era o jardim, irmãos? Era o lugar do encontro. Era o altar. Era o Santo dos Santos. Às vezes a gente não para pensar, para imaginar. Essa palavra Éden é uma palavra hebraica. Éden não foi traduzido para o português, nem para o latim, nem para o grego. Éden é Éden no português e é Éden no hebraico. Éden é uma palavra hebraica e Éden significa o lugar das delícias. Vou repetir. Éden significa o lugar das delícias. Então veja bem, no Éden, o lugar das delícias, Deus construiu, Deus plantou um jardim, para que Adão e Eva entendessem que o jardim era a delícia das delícias. No lugar das delícias, Deus planta um jardim, para que Adão e Eva entendessem que se encontrar com Ele era a maior de todas as delícias que eles podiam experimentar aqui nessa terra. Quantos estão comigo aqui essa tarde? Então, Deus sempre quis se revelar para você, para mim. Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. É Ele que, irmãos, em toda a história, oh meu Deus do céu, é Ele que nos busca, irmãos. É Ele que nos atrai. Como um pai constrói um quarto para colocar o bebê, Deus diz, eu vou construir um jardim para mim me encontrar com você todo dia. Porque sempre foi esse o coração do pai. Sempre. E aí, irmãos, infelizmente, a gente vive uma vida ou atravessa uma vida e não consegue desfrutar daquilo que Deus já preparou. Não vai preparar, Ele já preparou para nós. E o texto segue, versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Então, vamos comigo. A nossa irmã quase estragou minha mensagem falando do Ezequiel. Lembra que o Ezequiel fala de um rio? Estou brincando, filha. Um rio que nasce no trono. E esse rio que nasce do trono, ele vai e ele agora tem 4 etapas. Agora, Deus está dizendo, Deus está nos ensinando que o rio, ele nascia no Éden, mas quando esse rio passava pelo jardim, no Santo dos Santos, na presença dele, nascia um rio, e quando passava pelo jardim se dividia em, então um rio se dividia em 4 rios, certo? Como que é o nome do primeiro? O nome do primeiro é Gion, não é assim? O nome do primeiro é isso mesmo? Não, é Pison, não é isso? O nome do primeiro é Pison, diga comigo, Pison. O que significa Pison, irmãos? Plenitude. O primeiro rio é o Pison. O primeiro rio que parte do jardim se chama plenitude, diga plenitude. O segundo rio é o Gion. Versículo 13. O segundo rio é o rio Gion. O que significa Gion? Romper. Diga romper. Então o primeiro rio é plenitude. O segundo rio é romper ou rompimento. O terceiro rio, que é o tigre. Versículo 14. O terceiro rio é o tigre. O que significa tigre? Rápido. Plenitude, romper, rápido. Tigre. O quarto rio é o Eufrates. Significa frutífero. Plenitude, romper, rápido, frutífero. Vamos fazer uma frase?
A plenitude vai romper rápido e te fazer frutífero. Plenitude, romper, rapidez, frutificação. Não é doido isso, irmãos? Quando o rio de Deus passa pelo jardim, se torna 4. Porque é isso que Deus quer fazer fluir na nossa vida. Qual que é o projeto de Deus na nossa vida? Plenitude. Deus fez o homem para romper. Rompimento, nada vai poder deter. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Qual que é o projeto de Deus? Rapidez. Deus não tem pressa. Quem tem pressa é o Satanás, que ele sabe que tem pouco tempo. Deus não tem pressa, Deus tem velocidade. Quando a unção do Espírito Santo vem, meu irmão, não tem crente lerdo na unção do Espírito Santo. Quando a unção vem sobre Elias, Elias corre na frente dos carros de Acabe. Quando a unção vem sobre a igreja, uma velocidade que ela nunca viveu começa a acontecer. É plenitude, é rompimento, é velocidade. Qual é o propósito? Uma frutificação sobrenatural. Não existe, irmãos, o fluir do rio de Deus que não desencadeie numa multiplicação e frutificação. A maior desgraça de uma igreja é quando ela não está frutificando e acha que está gostoso. Ô irmãos, eu não aguento, me dá desespero. Verdade. Sabe, é o nosso povinho, a nossa igrejinha, não tem problema nenhum com isso. Agora, vocês, pode falar, irmão? Pode falar, boy? Porque, escuta, crescer dói, irmãos. Ninguém gera filho sem dor. Ter filho é morrer um pouco todo dia. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Por que a japonesada, os alemãos não querem ter filho? Porque não quer morrer. É a minha vida. Eu não vou dar, minhas tetas vai cair para dar mamar para esse moleque. Eu não vou trabalhar para sustentar vagabundo. Então eu quero viver minha vida. Eu quero curtir minha... Por que as pessoas não... Irmãos, em 80 anos não existe mais a nação japonesa. Porque eles não querem ter... Os caras não querem casar para não ter responsabilidade e as mulheres não querem ter filho. Não quer. Tem muitas nações na Europa que estão, cada dia que passa, estão morrendo. Por quê? Porque crescer, frutificar dói. Quem tem filho, você tem que abrir mão da tua vida para dar vida para o filho. A gente deixa de comprar para a gente, para comprar para eles. A gente deixa de viver coisas para que eles vivam. E dentro da igreja, irmãos, tem muita igreja que não quer parir. Tem igreja que não quer ter filho. Porque ter filho dói. É melhor sentar na igreja, esquentar essa cadeira aí. Não dá, é a coisa mais gostosa do mundo. E a gente fica pensando se a mensagem está boa ou está ruim. Você vem no culto, você... como é que foi o louvor hoje? Mais ou menos. E o pastor? Não, hoje foi. Irmão, não é a igreja, é auditório para julgar se o louvor e a mensagem foi boa. Eu não sei onde é que está isso na Bíblia. Porque Jesus diz, vocês vão e vão fazer discípulos em todas as nações da terra. Igreja que não faz discípulo é uma igreja estéril, que não está cumprindo o propósito. Mas aí, às vezes eu prego numa igreja, eu volto lá 10 anos, 20 anos, e está o mesmo povinho, a mesma igreja, com as mesmas cadeiras, os caras sentam no mesmo lugar, é que nem cachorro, já fez xixi e marcou a cadeira. Ele senta, a cadeira tem um cheiro dele, irmãos. Porque igreja que, olha aqui para mim, igreja que cresce, ninguém consegue marcar lugar. Porque quando você chega, já tem uma multidão sentada no seu lugar. É verdade. Então eu sei que eu estou falando isso e às vezes a gente acha bonito, a gente se emociona. Mas, irmãos, escuta bem. Eu comecei a pastorear, eu tinha 26 anos, a nossa primeira igreja batista tinha umas 20, 26 pessoas. É PIB, irmãos, a nossa igreja agora está completando 80 anos. Ela tinha passado por 2 divisões. Saiu um grupo e montou a segunda batista. Saiu outro grupo e montou uma igreja chamada Projeto Vida.
Toda a moçada, o pessoal do louvor, os jovens, todo mundo foi. Quem que fica, irmãos? Os velhos, porque velho não sai. Velho fala, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, eu comprei esses bancos. Tá vendo essa igreja, moço? Eu também trabalhei lá, né? Então, o meu falecido sogro foi um dos fundadores da igreja. E eu saí do seminário e eles me convidaram para assumir essa primeira igreja batista, com esse grupinho. E só tinha velho na igreja, irmão, porque os novos tudo tinham ido embora. Louvor, moçada, já montaram 2 igrejas. De lá saiu 2. Então ficou a velha guarda. Irmãos, o negócio era tão doido que não dava para mandar o povo ficar de pé para cantar, porque tudo tinha reumatismo. Os velhos não aguentavam, não adiantava mandar levantar a mão, não levantava, bater palma de jeito nenhum. Agora você imagina hoje eu estou devagar, que eu tenho 50, mas você imagina eu com 26 anos de idade. Irmão, 26 anos eu era doido. Eu tinha uma energia, e aí eu tocava, eu cantava, eu pregava, é aquela coisa. E aí a igreja vai crescendo. Porque jovem atrai jovem. Falei para o Mário aqui, ó, não adianta a velharada ficar com raiva de mim. Altar tem que ter gente nova, não pode ficar velha aqui em cima. Não adianta me olhar com essa cara triste, não adianta. Não adianta deixar a velharada aqui em cima. Por quê, pastor? Porque o que atrai jovem é jovem. Igreja que só tem velha aqui em cima, o jovem vem e não volta mais. Porque jovem se identifica com jovem. O jovem não fica numa igreja, irmãos, que o louvor está aqui, o povo não consegue levantar a mão, tudo duro. Jovem não fica. Por isso que você vai numa igreja, tem uma igreja que você vai, tem 500 pessoas, não tem 100 jovens. Por quê? Porque jovem não fica em igreja de velho. Ninguém dá glória a Deus, está vendo? Eu sei o que eu estou falando, irmãos, eu lido com gente. E você acha que foi fácil para mim olhar para aquele pessoal? Irmãos, quantas vezes eu chorei, porque eu estou pastorando a mesma igreja há 25 anos. Tem gente que começou comigo, e aí eu tenho que chegar para o cara e dizer assim, brother, não dá mais para você ficar aí, cara. Tem que deixar a moçada assumir esse trem. Tem que deixar. Meu filho, me ajuda, tem muitas áreas, me ajuda a discipular, me ajuda a aconselhar, me ajuda com os empresários, me ajuda com as irmãs, me ajuda com os casais, me ajuda a fazer parte do Ministério de Jovens Casais, me ajuda na introdução, por favor, me ajuda na intercessão. Você consegue sair aqui de cima e deixar a moçada que vai inspirar? Irmão, você vai na nossa, de verdade, pode assistir, vai na nossa igreja, irmãos, a moçada parece que vai cair tudo. No culto assim, a moçada vem para frente. É um negócio, porque a igreja que tem jovem, adolescente, é vida, irmãos, é um negócio, é uma alegria, é um trem louco. E não é que a gente não ama a velha guarda, a igreja deve demais. Mas, veja bem, irmãos, tudo inspira na igreja. E aí a igreja começa a crescer. Eu começo a atrair jovem. E aí, irmão, escuta bem, onde tem criança, tem jovem, dá trabalho. Irmão, onde tem criança, tem fralda suja, caca, choro, brincadeira, criancice. Eu escuto as pessoas falando assim, pastor, esse negócio de avivamento aí tem muita criancice. Eu falo, é verdade. Mas criança vai crescer e velho vai morrer. Criança um dia cresce e velho acaba. Irmãos, eu prego na Europa. A gente vai na Europa, irmãos. As igrejas viraram museu, sabe por quê? Porque a igreja ficou velha e os jovens não vão para a igreja. Eu tive 2 vezes na Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi o maior foco de avivamento do mundo, você sabe disso. Você sabe quantos % dos filhos dos crentes, quantos % dos jovens da Coreia do Sul frequentam o culto no domingo? 5%. Das 12 montanhas de oração, só tem 2. Eu pregando para os pastores na Coreia do Sul, eles me abraçaram e começaram a chorar, dizendo assim, ore pela Coreia do Sul, porque a igreja não tem futuro, porque a igreja não tem jovens. Igreja que não tem jovem, não tem futuro.
Você está me ouvindo? Igreja que não tem jovem, não tem futuro. E se a gente não dilatar, se você não entender, foi isso que aconteceu na nossa igreja, porque começou a vir, começa a bagunça, começa a caca, começa a ter problema. E aí, a diretoria da igreja, eu sou batista, irmão, tem diretoria, tem tudo esse treino. E aí o pessoal se reúne e diz, pastor, já está uma bagunça, essa molecada, falta ordem. Nós queremos cantar o cantor cristão. Irmão, você acha que igreja fica jovem fica numa igreja com o cara lá? Nós abrimos Nem a gente aguenta, irmãos. Nem a gente aguenta. E eu não esqueço nunca, nessa época eu nem conhecia minha esposa ainda, que minha esposa morava em São Paulo, na capital. Meu cunhado, eles eram líderes da igreja. Meu sogro já tinha mais de 80 anos. Eu disse assim, meu sogro, pensa no italianão, grande, bicho. Minha mulher, graças a Deus, minha filha tem cidadania italiana. Eu tenho que tirar de índio, porque eu sou dos índios. Cidadania tupi-guarani. Minha filha e minha esposa pegaram o passaporte vermelho italiano. E eu dou risada, que eu não consigo essas coisas. Meu sogro italianão grande, irmão. Bonito. 80 anos, batista. Pastor Jetro, o que nós vamos fazer? Temos que colocar ordem. E essa meninada, eu disse assim, seu Dionísio Batista. Até no nome do homem era Batista. Falei, seu Dionísio Batista, por amor aos seus netos, por amor a esses meninos, o Senhor é capaz de se humilhar e de abrir mão de toda a tradição que o Senhor viveu até hoje, para salvar os seus netos. O Senhor está disposto a tolerar uma música mais alta? O Senhor está disposto a se abrir para um outro tipo de culto, por amor aos seus netos? O Senhor ama os filhos, o Senhor ama essa geração. O Senhor consegue fazer isso? Ele começou a chorar. Ele falou, consigo, pastor. Eu vou morrer logo mesmo. Eu consigo. E morreu mesmo, irmão. Morreu. Mas era bonito ver. Meu sogro era muito grandão, ele tinha um problema na perna assim. Mas era a coisa mais linda, porque a coisa vai pegando, porque jovem contagia, irmãos. Jovem é um trem que contagia. A coisa foi crescendo, foi tomando, e aí eu via meu sogro com a mão levantada, com a perna assim, ele tentava dançar, tudo torto. E agora vejam bem, quando a igreja sai das centenas e vai para os milhares, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Então, deixa eu falar para você. Quantos desejam uma igreja de milhares aqui? O Rio Grande do Sul salvo. Você deseja o Rio Grande do Sul salvo aqui? Você está disposto a abrir mão do seu pastor? Você está disposto a abrir mão do seu pastor ou não? Então, vocês nunca vão ter milhares. Sabe por quê? Porque quando a igreja cresce, pastor para de servir a mesa. E ele tem que ficar na oração e na palavra. Irmãos, olha aqui para mim. Você ficaria numa igreja que o pastor ora no púlpito e diz assim, eu não consigo fazer o casamento de vocês. Eu não consigo ir no velório. Eu não consigo atender vocês. Você ficaria na igreja desse pastor? Você acha que um pastor com uma igreja de 2.000, 3.000 pessoas, você acha que ele consegue fazer casamento? Você acha que ele consegue ir em velório? Você está disposto a ter um pastor assim? Vocês estão percebendo que crescer dói, irmãos? Eu estou aqui agora, irmãos. Eu estou pregando para vocês aqui agora. Vai ter culto daqui a pouco lá em Andradina. Amanhã eu estou pegando avião. Tem culto lá em Junquerópolis. Fala para mim, você está disposto a abrir mão do seu pastor para cumprir o propósito, se Deus quiser fazer ele chegar nas nações? Porque tem igreja que começa a crescer e eu vivo isso. O cara fala, ai pastor, nunca mais o senhor foi lá em casa tomar um café. Eu falo, não estou tomando nem com a minha mulher, estou tomando café. Ai pastor, vai ser aniversário de 15 anos da minha filha. O senhor vai? Não, não vou. Pastor, vai ter o casamento da minha filha, o senhor pode fazer?
Não, não posso. Não, eu não posso, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não posso. E aí é difícil entrar, por isso que eu falo, é muito bonito falar que a gente quer ganhar a cidade. Mas tem um preço, crescer dói, irmãos. Crescer dói demais. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Eu estava na África agora o mês passado, foi aniversário da minha esposa. 3 de agosto, eu estava na África. Ela completou 50 anos. Você acha que eu não queria estar no aniversário da minha esposa, irmãos? Mas eu estava pregando em Angola, numa conferência para pastores. E aí me deu uma dor no coração. Dia 3 de agosto, eu peguei o telefone, liguei para ela. E disse, meu bem, cara, me perdoa. Eu tinha que estar aí com você. Ia ter um aniversário, eu te amo. Me perdoa, meu bem, eu queria estar aí. Mas eu tenho que estar aqui. Ela falou assim para mim, para de chorar, Geda. Diga para os pastores de Angola que o presente do meu aniversário é você estar profetizando a palavra aí em Angola. Então, eu nem sei porque que eu estou falando isso, mas o crescer, romper, estabelecer o reino. Irmãos, os nossos pais, os nossos apóstolos deram a vida para a gente estar aqui hoje. A gente canta, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos deram a vida, eles romperam, eles foram destemidos. E nós precisamos nos desprender. A igreja precisa abrir mão dos caprichos dela. Porque uma vida vale mais do que o aniversário da sua filha. Uma vida vale mais do que o casamento de alguém. Você entende? Alguém consegue fazer o teu casamento, mas às vezes Deus quer levar para salvar, para libertar. Quando a igreja aprende a morrer para suas vaidades, para suas vontades, o reino de Deus consegue ser estabelecido. Amém? Então hoje eu olho para a nossa igreja e toda essa transição, quando alguém que está cantando, ou dançando, ou pregando aqui, qual que vai ser a alegria do Mário? É quando vê os jovens aqui pregando, os filhos, e alguém dizendo assim, puxa Mário, está pregando melhor que você, hein? Porque sempre tem um enviado do inimigo para provocar a gente. Irmão, vocês estão dando risada, né? Olha, deixa eu contar para vocês aqui. É para chorar, não é para rir. Eu vim para cá, né? Ponta Porã. Aí fui no Paraguai, comprei uns perfumes, presente para minha esposa, mandei para ela, a minha filha. Eu estou no Paraguai. Aí eu peguei o avião para vir para cá. Aí me liga. Ô Geda, ô pastorzão, onde o senhor está? Ah, estou no Paraguai, filho. Vim pregar aqui, comprar umas coisas. Falei, pastor, o senhor está lascado mesmo, hein? Sabe por quê? Porque o meu pastor de jovem de Junquerópolis e o meu pastor de jovem de Andradina, nós enviamos para a Europa. Eles estão no maior encontro de pastores de jovem do mundo, no Porto. Nós enviamos para a Europa. Aí o cara me ligou, foi em Londres, estão pregando em Londres, pregando e cantando em Londres. Aí o cara disse, pastor, o senhor está no Paraguai, mas os meninos estão na Europa, estão em Londres. Eu falei, rapaz, estou ficando para trás. O pai vai para o Paraguai, os filhos vão para a Europa. Né? Mas qual que é a alegria de um pai? Meus filhos estão pregando na Europa. Meus filhos estão pregando em Londres. Porque o sucesso de um pai é quando os filhos conseguem ir mais longe do que ele. Sim ou não, irmãos? O sucesso de quem canta, de quem dança, de quem prega, é sentar na cadeira, olhar para cima e dizer assim, ó, estão fazendo melhor do que eu. Porque a gente abre caminho para os nossos filhos poderem ir muito além da gente. Diga, vai ser assim. Glória a Deus. Isso mesmo. Aí, vamos para o capítulo 3. Vamos para o capítulo 3.
Ora, Gênesis 3, versículo 1. Tá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor de Deus tinha feito. Na versão, irmãos, fiel, ACF, e outras versões, diz assim, ó. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo, diga do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Tudo bem, então vamos lá. A serpente não era um animal nem do Éden e nem do jardim, era do campo. Tudo bem? Por que que Deus colocou o homem no jardim para cuidar, para proteger e para cultivar? Irmão, por que que tem que guardar e proteger se não tem ameaça? Por que que Deus colocou o homem para ser um protetor, para guardar o jardim? Porque já existia a ameaça da serpente. Já existiam animais que não podiam fazer parte daquilo. Então o homem tinha que guardar, tinha que proteger. A serpente não era um animal nem do jardim e nem do Éden. Ela era do campo, do deserto. Todas as vezes que você lê na Bíblia o campo, o deserto, vai ser um lugar de feras, de bestas e de demônios. Caim olhou para Abel e disse assim, vamos comigo ao campo. E lá no campo ele mata Abel. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Então deserto é lugar de serpentes, escorpiões. Deserto, o campo, é um lugar de demônios, de tentação, de morte. E essa serpente, irmãos, Adão não guarda, Adão não protege. Ela entra, ela tenta Eva, Eva cai. E Adão também cai. Quando o homem cai, irmãos, quando o homem cai, ele é expulso do jardim e agora ele vai viver no campo, no deserto, com espinhos, feras, abrolhos e tudo quanto é desgraça que a gente conhece. Deus criou o homem e pôs no jardim. O diabo conseguiu, o pecado, o diabo tira o homem do jardim e leva ele para o deserto. Então o homem começa no jardim, termina no deserto. Jesus começa onde? No deserto e termina onde? No jardim. Não é assim? Quando que Jesus começa o ministério? No deserto. Ele ressuscita onde? No jardim. Você consegue fazer essa ligação? Quando Jesus, veja bem, no Éden, qual que é a imagem do Éden? Um homem e uma mulher tombando no pecado. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita no jardim. Ele vem como segundo Adão, para vencer o pecado, para vencer a morte, para nos devolver para o jardim. Então ele começa onde o homem termina. Ele começa vencendo o diabo, ele começa rompendo e vencendo a tentação da serpente no deserto. Então Jesus começa onde o homem caiu. O homem caiu na tentação da serpente. Jesus começa vencendo a tentação da serpente e ele termina lá onde era para ter começado tudo. Ele termina no jardim. Quem que aparece no jardim? Uma mulher, olha a figura. Agora o novo Adão, Jesus, aparece uma mulher chamada Maria Madalena. E quando Maria Madalena olha para Jesus, ela confunde ele e chama ele de quê, irmãos? Jardineiro. Maria Madalena chama Jesus de, você é o jardineiro. O que é o jardineiro? Eu fiz minha lição de casa. No hebraico, a palavra jardineiro significa aquele que coloca ordem no jardim, aquele que traz satisfação ao dono do jardim. Jesus ressuscita no jardim, ele é o jardineiro que veio colocar ordem novamente no jardim. Ele veio para satisfazer e trazer de volta a satisfação
ao dono do jardim. Jesus veio para abrir um caminho e nos levar de volta para o projeto original. Ele veio para nos tirar do deserto, do pecado, da morte e abrir um novo e vivo caminho no Santo dos Santos, na presença, na glória, no altar de Deus. E aí Jesus podia pegar nós, Deus poderia nos pegar e nos levar de volta para o jardim. Mas Ele não faz isso. O que Deus faz? Ele não nos leva para o jardim. Ele coloca o jardim dentro de nós. Meu orgulho me tirou do jardim, sua bondade. Onde que é o jardim agora, irmãos? Vocês não estão acreditando, não. João capítulo 7, versículo 38. João 7, 38. Jesus, a palavra não é do Jetro, é de Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Fluirão o quê? Ô Mário, por que rios? Por que não é um rio? Não é um rio que sai do trono de Deus? Por que do seu interior vão fluir o quê? Quantos rios, irmãos? Plenitude, rompimento, velocidade, frutificação do seu interior, do jardim, da presença. Não é um rio, são 4. Onde que está o jardim? Da onde que fluem os rios? Do jardim. De onde que vai fluir os rios de Deus? Do jardim que está dentro de você. É de dentro de nós que vão fluir os rios de Deus. Do seu interior fluirão rios de água. Do que é isso? Versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não tinha sido glorificado. O que Jesus estava dizendo? Quando o Espírito Santo descer, o rio vai passar pelo jardim e vai se transformar em rios, em 4. Eu não sei o que isso significa para você, mas sabe, irmãos, quando nós estamos nesse tema imersos, tem muita gente pedindo para ir para o jardim já está aí. A gente fica clamando pela presença. Santo, já está aqui, irmãos. Já está dentro de nós, irmãos. Deus não vai plantar, Ele já plantou. Deus não vai dar, Ele já deu. Tem muito crente pedindo, Deus me dá sementes. Tudo que você precisa já está dentro de você. Tudo. Fica de pé, por favor. Vamos cantar. Todo o pessoal. Nós vamos orar, irmãos. Eu disse para vocês que logo no início do culto eu estava perto do mar e disse, Mário do céu, que doidura. Porque quando eles começaram a cantar, sinto fluir os teus rios, o teu rio aqui. Eu quero beber desse rio, eu quero beber dessas águas. Deus está nos chamando para ir mais profundo, para imerso. Eu não sei o que você está fazendo no seu lugar aí ainda.
Porque tem um rio de Deus correndo no altar aqui essa tarde. O Espírito Santo vai tomar vidas aqui. Há um espírito de revelação, de profecia. Deus vai batizar com o Espírito Santo. Há um novo nível de glória. Há um novo nível de glória. Há um novo nível de glória. Anjos de Deus nesse lugar. Deus está tocando. Vai dando glória. Vai dando aleluia. Vai misturando o teu glória a Deus. Você que ora em outras línguas, ore agora. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Aleluia. Glória a Deus. Canta, canta, vai, vai. Teu rio Oh, de vida. oh, eu sinto, eu sinto, eu sinto. Sinto fluir. Teu rio Ele está aqui, Ele está aqui. Recebe, 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 recebe. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Clame, 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 clame. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir. Teu rio de vida. Oh, Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir. Senhor Deus, dá um pouco de ganho no microfone para mim. Pai, eu oro pelos meus irmãos aqui, Senhor. Eu sei que o teu rio está fluindo desde o teu trono. O Senhor está levantando uma igreja no Rio Grande do Sul. O Senhor está levantando uma igreja no sul do Brasil. Uma igreja que vai romper. Uma igreja cheia do Espírito Santo. O rio recebe rompimento, velocidade, plenitude. Recebe frutificação. Ninguém vai poder parar o avanço da igreja. Ninguém. Anjos de Deus, distribui brasas de fogo nesse lugar. Senhor, dá ordem aos teus anjos de fogo agora e começa a tocar. Seja batizado no Espírito Santo agora. Recebe poder agora. Recebe autoridade agora. Levanta suas duas mãos para o céu. Levanta sua mão para o céu. Pai, a tua palavra diz: não é por força nem por violência, mas era pelo poder do Espírito Santo. O Senhor disse: ah, Pai, que o Espírito Santo viria e do nosso interior fluiria rios de águas vivas. Espírito Santo, venha sobre a igreja agora. Vou mergulhar no teu rio.
Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Desde o menor até o maior. Que nunca mais a nossa vida seja a mesma. Nós queremos estar imersos, cheios. Que a partir dessa conferência, a tua vida, a tua célula, o teu ministério já está dentro de você. Tem sementes que estão brotando. A chuva de Deus está chegando. A inundação que veio no Rio Grande do Sul vai fazer brotar sementes que nunca antes brotaram. Uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo. Clame, clame, diga: eu quero beber, eu quero mais. eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Vamos. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, eu quero. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Pai, que a tua palavra revelada hoje possa nos submergir. Nós queremos estar imersos na revelação da palavra, imersos nesse rio. Ninguém vai te deter, minha irmã. Meu irmão, ninguém vai segurar o que Deus vai fazer. É uma velocidade que Deus está trazendo. Antes que 2024 termine, eu profetizo. Antes que 2024 termine, tem uma aceleração acontecendo. Um nível de velocidade. A tua vida, o teu ministério, eu sinto Ele aqui essa tarde. O Espírito Santo da verdade. Deus está trazendo velocidade, um rompimento, uma frutificação e uma plenitude. É um novo tempo, uma nova estação. Em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Você consegue compartilhar isso com alguém do teu lado, dizendo: cara, se prepara. Se prepara, irmão, se prepara. Tem mais de Deus. Profetiza na vida de alguém, vai, pelo amor de Deus. Diga: se prepara. Deus vai te usar. Profetiza na vida de alguém, vai.